se entramos. Entramos. Bárbara tá aqui. Suemi tá aqui. Felipe, Gabi, Manu. Fala, Manu! Sara também tá por aqui. E aí, como é que tá esse... Vivi também entrou. Como é que tá esse feriado de vocês? Por aqui tá normal. Hoje trabalho, amanhã trabalho. Depois a gente tira essa folga, né, do 7 de setembro. Vocês estão como por aí? Estão trabalhando hoje, estão de folga. Apesar que eu acho que trabalho normal, né? Hoje é dia normal. O feriado de fato é amanhã, não hoje, né? Yasmin aqui entrou. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Comenta aqui embaixo se vocês estão me ouvindo bem, tá escutando tudo bem. Esse às vezes dá uma bugada, né? Você fala e o retorno demora. Deixa eu ver se tem uma travada aqui. Tudo normal. Ah, então beleza, tudo normal. Então vamos lá, né? Só pra lembrar, essa é a nossa live de aquecimento. Dá pra ouvir, ótimo, perfeito. Essa é a nossa live de aquecimento que a gente tá fazendo pro nosso evento. Ok, áudio ok, beleza. Nossas lives de aquecimento que a gente tá fazendo pro nosso evento dia 13. Então essa é a última semana que vai ter live todos os dias, né? Hoje até sexta eu vou manter essas lives de aquecimento, né? E hoje eu vou falar sobre a questão do intestino, né? Como é que o intestino, de fato, tá ligado com essa questão do emagrecimento. Eu falei muito sobre o intestino nas lives passadas, né? E sempre eu queria aprofundar, mas aí o tempo não dá, né? Porque é rápido, 20 minutinhos aí pra falar. Então eu deixei hoje pra falar sobre a questão do intestino, certo? A Adriela entrou aqui também. Então vamos lá, pra gente concluir isso aqui rápido. Lembrando que quem não puder, tá, assistir até o final, eu tô mandando essas lives pra todo mundo que tá inscrito no nosso evento, certo? Então, se você por algum motivo precisar sair, ou se você quiser de fato assistir essa live depois, é só você se inscrever no evento que eu tô mandando, certo? E todas as outras lives estão todas salvas pra galera do evento, mas depois eu vou tirar, tá? Não vou deixar isso disponível, não. Então, vamos lá falar, certo? Henrique entrou, Ana entrou. Então, para falar sobre a questão do intestino, né? O intestino, ele tem... Ju também entrou, Juliana. O intestino, ele tem várias funções, né? A gente chama ele do intestino como se fosse, de fato, o nosso segundo cérebro. E a gente tem o eixo, né? Entre cérebro e intestino, porque... Lara, que também entrou. Tem várias funções esse intestino, né? Então, eu vou... separei aqui alguns, né? Pra não ficar muito extenso. Mas só pra vocês terem noção. Eu vou ficar olhando aqui pra baixo, né? Porque tá com meu papelzinho aqui pra não perder muito aqui o foco. Então, quando a gente tá falando de função, né, do intestino, maravilhosa, ó, quem fala. Quando a gente tá falando de intestino, a gente tá falando sobre digestão, né? O nosso intestino delgado, ele faz a maior parte dessa digestão, né, e da absorção dos nutrientes. A gente tá falando sobre a questão da absorção, né, desses nutrientes também, nas microvelocidades. Meca entrou, Meca maravilhosa. A gente tem absorção nessas microvelocidades aí do intestino. A gente tem função endócrina também desse intestino, né? A gente tem liberação de hormônios, de neurotransmissores aí, que é essencial para a gente manter o bem-estar, ter essa sensação de prazer. Até neurotransmissores do sono também influencia, certo? A gente também tem liberação de enzimas. Mali, por falar em intestino, aconteceu algo estranho. Venho me alimentando de comida de verdade. Ontem comi uma fatia enorme de pollo e estou aqui sem parar de ir no banheiro com dor na barriga. Será que foi a quantidade? Isso às vezes é normal. Será que foi? Depois eu falo sobre isso, tá? Me lembra, se eu finalizar a live e falar, Malha, eu aqui, mas eu vou lembrar, certo? Então, a gente tem liberação de enzimas, né? Tanto no nível de... o pâncreas e a nossa vesícula biliar liberam também enzimas aí pro nosso intestino pra gente continuar essa digestão. A gente tem produção de neurotransmissor, como eu falei um pouco aqui anteriormente, né? Não sei se vocês sabem, mas metade da nossa dopamina, ela é produzida a nível intestino, tá? E pra quem não sabe, a dopamina é aquele nosso hormônio do prazer, né? Outra coisa também, serotonina, que é outro neurotransmissor que ajuda a gente a manter o peso, manter o bem-estar e tudo mais. Essa serotonina, a gente produz 95% dela também a nível intestinal,
certo? E essa serotonina também, ela tá ligada à motilidade intestinal. O que é essa motilidade intestinal? É o movimento que o teu intestino faz para poder digerir, né, fazer a digestão daquele alimento. Então, se eu tenho, de fato, uma digestão, uma motilidade boa, isso significa que eu tenho o quê? Eu tenho menos alimento parado aqui no meu intestino. Então, consequentemente, eu tenho o quê? Eu tenho menos toxinas, né? Porque esse alimento, ele vai ficar menos parado no meu intestino. Porque se eu tô comendo aí o alimento, tá total, e ele chega no meu intestino e ele fica muito tempo parado, eu vou fermentar muito esse alimento, né? Então, se eu tenho, de fato, uma boa mastigação e eu tenho uma liberação correta aí de serotonina que ajuda nessa motilidade, o intestino tá sempre ali trabalhando e isso faz com que eu vá fazendo a digestão correta desse alimento, ele não fica ali, aquele bolo ali parado, sabe? Porque quanto mais o alimento parado, né, a gente vai ter mais fermentação, a gente vai ter mais gases e tudo mais, certo? Outra coisa também que a nossa melatonina, né, que é o nosso hormônio do sono, que induz a gente ao bom sono, a gente produz tanto nível de cérebro quanto nível de intestino, tá? Outra coisa também, função do intestino, o intestino é sensacional. No intestino, a gente tem a questão toda da proteção e da barreira também do sistema imune, né? A gente tem a nossa microbiota, que são as bactérias boas e as bactérias ruins aqui no nosso intestino. A gente precisa, de fato, ter harmonia entre elas, certo? E ao redor, na verdade, do nosso intestino, a gente tem todo o nosso sistema imune. A gente tem várias células imunes ali ao redor daquele intestino. Então, consequentemente, se eu tenho um intestino, que o intestino serve como uma barreira, né? Todas as células, elas precisam estar, tipo, bem juntinhas. Então, se eu tenho um intestino ali que está hipermeável, né, que está muito aberto, né, devido a toxinas, a poluentes, a estresse, eu vou falar aqui um pouco mais o que é que pode prejudicar esse intestino, eu tenho um intestino que está permeável, então ele acaba ficando um pouco mais aberto e acaba passando coisas para o sistema imune que não era para passar, né? Então você acaba, de fato, pessoas que ficam doentes muito rápido, pode desenvolver alguma doença autoimune, tá? O intestino está muito ligado a isso. Então, só para vocês terem a noção aqui, eu listei só algumas funções, tá? Porque ele tem muito mais funções aí no intestino, que eu não vou falar aqui, porque senão, de fato, não dá tempo. A gente iria estender muito, mais que 20 minutos, tá? E o que é que pode acontecer para a gente ter esse intestino prejudicado, né? O que é que pode ocorrer? Muita coisa pode ocorrer, tá? Por exemplo, o supercrescimento dessas bactérias, né? A fermentação desses alimentos, se a gente come de maneira errada, se a gente come muito rápido, isso tudo pode chegar no nosso intestino e ficar ali meio que boiando, sabe? Isso vai fermentando. Então, essa fermentação em excesso vai atrapalhar tanto a digestão quanto a absorção desse nutriente, desses alimentos que a gente está comendo, tá? E o que é que pode atrapalhar, né, a função desse intestino? O que é que pode acontecer para que, de fato, ele não fique funcionante, ele não cumpra todas essas funções que eu falei anteriormente, né? Tanto de digestão, quanto de liberação de neurotransmissores, né? A formação, quanto a questão de barreira, quanto a questão de liberação de hormônios, quanto a absorção de nutrientes e tudo mais, barreira para o nosso sistema imune. Então, o que é que tudo isso pode contribuir, né? O que é que pode agravar esse caso? Primeiro ponto, a alimentação, tá? A alimentação aí é primordial. Porque se a gente... Tô ansiosa pro dia 13, Ana Bodet também tô. Se vocês estão, imagina eu, meu Deus. Imagina eu. Então, a alimentação tá muito ligada, né? A gente ter esse intestino funcionante ou não. Porque nesses alimentos que a gente come, né, são ricos em vários nutrientes que a gente precisa para poder rodar, né? Por exemplo, quando a gente come alguns alimentos, a gente precisa absorver esses alimentos. Não adianta só comer, a gente tem que absorver, tá? Então, a alimentação vai contar, o estilo de vida, né, se a gente é sedentário ou não, porque quando a gente está treinando, quando a gente está mantendo aí a nossa atividade física, a gente faz também liberação desses neurotransmissores, a gente faz a formação, né, o que é essencial aí também, certo? Outro ponto também que pode prejudicar esse intestino, pouca água, álcool pode prejudicar, fibras, né, o baixo consumo em fibras. Por que fibras, né? Nosso corpo é tão sensacional que, por exemplo, as fibras, a gente não tem enzimas para poder degradar essas fibras. Então, as fibras servem como se fosse de alimento para essas bactérias que moram aqui no nosso intestino. As bactérias, elas vão se alimentar, é como se fossem as fibras, é como se fossem as comidas para as bactérias, vamos dizer assim. E a gente precisa dessas bactérias no nosso intestino, tanto as boas quanto as ruins, tá? A gente precisa desse equilíbrio, né, entre do nosso intestino. Então, quando a gente come as fibras, a gente não tem enzima para poder fazer a degradação, igual a gente faz aos carboidratos, as proteínas, né, as gorduras. As fibras, elas chegam aqui no nosso intestino e elas servem de comida para as bactérias, tá? E a gente produz aí uma substância que faz, né, com que esse intestino fique bem, fique bom, vamos dizer assim, tá? Outra coisa também que eu já falei é a questão do sedentarismo, né? Porque quando a gente tá treinando, a gente tá sempre liberando aí neurotransmissores, certo?
O que mais também pode prejudicar esse intestino? Os prazóis da vida, né? Hoje é muito comum a gente ver essa questão do automedicamento, principalmente quando a gente está falando de prazóis, né? E isso é péssimo, porque tanto a questão dos prazóis quanto a questão do excesso de antibiótico, por exemplo. Quando a gente toma antibiótico em excesso, né, a gente está matando bactéria. Só que a gente está matando bactéria tanto boa quanto ruim, né? E se a gente, de fato, não tem esse equilíbrio no nosso intestino, é uma coisa agravante, né? Sobre a questão dos prazóis, o que acontece? Quando eu tô comendo ali o alimento primeiro ele passa no nosso estômago para depois chegar no nosso intestino, correto? E muitas vezes esse prazóis faz com que quando a gente está comendo e aquele alimento chega no nosso intestino, a gente libera, né, o ácido para poder fazer a digestão. E quando essa comida chega ácida no nosso intestino, é como se fosse uma sinalização para a gente continuar essa digestão. Aí a gente libera também a questão da bile para poder neutralizar esse pH do intestino, ele não ficar ácido, né? Como é que sai do estômago. Só que quando eu tenho muito consumo de prazol, eu tenho uma diminuição desse ácido. Então, eu tô comendo aquilo ali, né? Chega no meu intestino, no meu estômago, na verdade. Eu não tenho a produção de ácido correto devido ao excesso dos prazóis que eu tô tomando. E aquele alimento, ele chega lá no meu intestino sem vamos dizer assim, sem o ácido correto, né? Sem e como ele não chega, como ele chega no intestino sem esse ácido correto, é como se ele não mandasse essa sinalização, tipo, ó, continua aí a digestão, sabe? E aquele alimento chega ali no intestino e meio que fica boiando, tá entendendo? Fica ali acumulando tudo mais, isso tudo causa excesso, né? Vai causar flatulência, vai causar má digestão, porque aquele alimento tá parado e começa a fermentar, tá? Então, se eu tenho também uma ineficiência desse fígado, né? Como, por exemplo, a baixa produção do ácido devido ao medicamento, ao excesso de medicamento, eu também tenho essa minha digestão, né? E absorção também do intestino ruim, prejudicada, tá? Outra coisa também é a questão da obesidade, né? Quando a gente tá obeso, tá sobrepeso, a gente tem uma maior inflamação, né? Então, isso tudo também atrapalha no nosso intestino. Outro ponto também falando de alimentação ainda, além das fibras, a questão do excesso, né, de aditivos, né, de industrializados. Porque quando a gente come industrializados, a grande maioria aí, né, quando a gente está falando de ultraprocessados, a gente tem uma quantidade de aditivos. E esses aditivos, o excesso, né, junto com várias outras coisas, né, como por exemplo o estresse, a poluição hoje do dia a dia, isso tudo vai causando, né, vamos dizer assim, um agravamento nessas nossas células intestinais. Porque lembra que eu falei logo no início que as células precisam estar sempre juntinhas assim? Então, quando eu como muito aditivo, eu tenho muito excesso de aditivo, estresse, cortisol, né, muito alto, a questão também do sono, se eu durmo pouco também, consequentemente eu tenho esse cortisol mais elevado, o estresse do dia a dia também influencia nessa questão desse cortisol. Então, todos esses fatores, né, junto mais aditivos, eles vão meio que danificando essa barreira intestinal. Então, o que era para ficar muito juntinho e aqui embaixo, vamos dizer que passa todo o teu sistema imune, tá? Então, aquilo que era para ficar muito ligado, né, e passar só o que realmente precisa, acaba danificando e acaba abrindo um pouco mais essas células. E o que não era para passar, acaba passando, né, que é a questão dos alimentos mais inteiros, das bactérias, né, que não foi ali matado, vamos dizer assim, pelo nosso intestino, tá? Então, isso tudo vai contribuir para a gente ter uma má digestão, né, uma má digestão e uma má absorção. E se eu não tô tendo a digestão correta, se eu não tô absorvendo as coisas diretas, se eu não tô fazendo a liberação hormonal direita, principalmente a questão da liberação hormonal sobre a saciedade, né? Se eu não tenho a liberação correta também de neurotransmissor que vai me dar essa saciedade, que vai me dar essa questão de prazer, que vai me dar essa sensação de bem-estar, então isso tudo contribui para o quê? Para que eu coma de fato em excesso, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar muito desse intestino, tá? Beber muita água, comer bastante fibras, né? Que são os alimentos que essas bactérias precisam para poder, né, se alimentar e manter, de fato, esse intestino mais saudável, certo? Então, foi esses pontos só que eu quis trazer aqui para poder não ficar muito longa. Daqui a pouco já vai dar os 20 minutos da live, inclusive, certo? Então, sabe, deixa eu responder aqui sobre a questão da dúvida dela, tá? Peraí, deixa eu subir aqui, tá? Se vocês tiverem também alguma dúvida, pode mandar aqui, certo? Que eu vou responder ainda. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Deixa eu subir. Aqui, Mali. Vou falar em intestino, aconteceu algo estranho. Venho me alimentando de comida de verdade. E ontem eu comi uma fatia enorme de bolo. E aqui estou sem parar de ir ao banheiro, com muita dor de barriga. Será que foi a quantidade?
O que acontece, Adriele? Às vezes pode ser normal, tá? Como a gente passa um grande período aí não consumindo esses alimentos, quando a gente consome, nosso corpo meio que, vamos dizer assim, estranha, sabe? E a gente tem, de fato, essa reação, tá? Então pode ser normal. É muito comum pessoas que estão fazendo dieta muito certinho por muito tempo, daí quando come alguma coisa, principalmente pela quantidade, né, muito grande, o corpo meio que não tá habituado, sabe? É meio que como se ele tivesse... Você tá reprogramando o seu intestino, certo? E você manda, tipo, uma quantidade muito grande, né, de açúcar, de sal, de gordura, né? Porque bolo geralmente tem essas quantidades muito elevadas, tá? E isso acaba também danificando o intestino, a gente acaba puxando mais água e tudo mais, sabe? Então é normal. E o que pode estar ligado também justamente é a questão da quantidade, certamente. Isso acontecia muito comigo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Maravilhosa como sempre nas explicações. Pronto, então acho que é isso, tá? Ótimo, então acho que é isso, acho que não tem mais dúvida. Lembrando que a live, pra quem entrou depois, vai ficar salva, não aqui no perfil. Eu tô salvando essas lives, tô mandando pro pessoal que tá inscrito no nosso evento, tá? Nosso evento dia 13, o link tá lá na bio. Então quem não inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, não perde essa oportunidade. Lá eu vou falar sobre pontos que atrapalham aí no emagrecimento, que as pessoas repetem isso de forma automática e nem percebe. Além também de falar sobre esse projeto que eu tô fazendo, né? Então, a galera que tá inscrita lá, eu já tô salvando tudo isso aqui e tô mandando pra galera que tá inscrita. Mas eu vou fazer essas lives até sexta. Então, acho que sábado, domingo, mais ou menos, eu vou retirar tudo que eu tô mandando lá pro pessoal que tá inscrito, certo? Todas essas lives que eu venho fazendo, eu vou tirar, não vou deixar salvar lá não, tá bom? Nana entrou aqui agora. Opa, já perdeu, viu, querida? Já acabou aqui. Mas eu sei que você tá inscrita no evento, eu vou mandar essa live pra lá, certo? Então é isso, pessoal. Eu ia falar terça-feira, ó. Boa segunda-feira pra vocês, certo? E amanhã está aqui de meio-dia também. Vou botar 2 temas no stories pra vocês votarem. E amanhã está aqui falando sobre isso do meio-dia, beleza? Beijão, tchau, tchau.